A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E a mensagem de hoje é: você tem obedecido ao Senhor? Você tem ficado atento ou atenta a toda a direção que o Senhor tem te dado? Ou você tem ouvido a pessoas, a homens? Hoje eu venho trazer uma mensagem forte, uma mensagem de Deus para você. O Senhor, Ele tem um caminho de paz, um caminho já trilhado para mim e para você. Esse caminho, muitas vezes, ele pode ser um caminho árduo. Que nem eu falei antes, que é um caminho de paz, mas paz porque você tem a presença do Espírito Santo. E por mais difícil que você andar, por mais difícil o caminho que você trilhar, por mais difícil talvez você trilhando por caminhos de pedras, talvez você trilhando por caminhos de espinhos, por caminhos que talvez te sufoque, mas a paz do Senhor, ela não sai de você. A presença do Senhor, ela não sai de você. Aleluias! Eu quero te dizer, você tem obedecido às direções que o Senhor tem te dado? Você tem ficado atento aos sonhos que o Senhor tem te dado? Muitas vezes a gente anda desapercebido, não entendendo que o Senhor está falando conosco, que o Senhor está nos dando direção, que o Senhor está nos mostrando um caminho, o caminho que Ele mesmo já trilhou para mim e para você. Muitas vezes nós ficamos com os nossos braços cruzados, nos acomodamos, achando que tá tranquilo, tá cômodo. Mas olhe em volta da sua situação, olhe em volta de você, você está bem? Você está trilhando por um caminho aonde a presença do Senhor ela tem queimado em você e você se sente confortável porque você sabe que você está trilhando no caminho certo? Ou você não anda bem? O Senhor, Ele quer te trazer uma direção. O Senhor, Ele quer falar com você. O Senhor, Ele quer te posicionar e te direcionar a trilhar o caminho que Ele já escolheu para você. Muitas vezes nós olhamos para um lado e para outro e ficamos confusos, mas o que fazer? O que fazer, Lisiane? Como eu achar esse caminho? Como eu trilhar esse caminho? Mas eu quero te dizer, vá para a presença do Senhor. O Senhor, Ele quer te mostrar a direção. O Senhor quer te mostrar o caminho. Não saia da rota que o Senhor colocou na sua vida. Não fique paralisado. Não fique desapercebido. Mas ouça a voz do Senhor. Amém? E para não ficar só nas minhas palavras, o Senhor, Ele falou tudo isso que eu estou falando para você comigo muito forte essa semana, lá em Lucas 5:5, que fala assim: e respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançareis a rede. Mas porque mandas, eu lançarei as redes. Qual é a direção que o Senhor tem te dado? Qual é o caminho que o Senhor tem colocado nas suas mãos, nos teus pés, te calçando a sandália e dizendo: ei, vai por este caminho. O que o Senhor tem falado contigo. Aleluias. Muitas vezes o Senhor está dizendo: ei, te movimenta no teu ministério. Eu tenho grandes coisas para fazer na tua vida, mas nós ficamos acomodados. Você tem orado como deveria orar? Você tem buscado a presença do Senhor? Você tem feito consagração? Se consagrado na presença do Senhor? Feito jejum? Como está a tua vida?
Ou será que você está vivendo lá no passado e dizendo assim: ei, lá no passado Deus me usava, lá no passado Deus me mostrava coisas, e agora, irmão, e agora, irmã, por que você tem paralisado o teu chamado? Por que você tem paralisado o teu ministério? O Senhor, Ele quer te dizer: ei, é tempo de se levantar, é tempo de se mover, é tempo de buscar a presença do Senhor e não aceitar essa situação que você está vivendo. Não aceitar esta rota, esse caminho que você está vivendo. Quem sabe você vem de anos. Aleluias, aleluias, não aceite. O Senhor não quer te ver cabisbaixo. O Senhor não quer te ver triste. Mas o Senhor, Ele quer te ver voando, voando nas asas do Espírito. Aleluias, aleluias. E continuando aqui, e fazendo assim colheram grande quantidade de peixes, que rompiam-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco e foram para ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase lhe ia pique. Mas a palavra que o Senhor trazia ao meu coração: a quem você tem dado ouvido? Você tem ouvido ao Senhor? Você tem entrado na presença do Senhor para dizer: ei, Senhor, fala comigo, me dá direção, eu não aceito mais viver dessa situação que eu estou vivendo. Fala comigo, me dá o caminho, me dá a direção. Pedro, ele tinha passado a noite toda pescando, mas não tinha conseguido apanhar nada. Quantas vezes ele ficou ali remando, no mesmo caminho, na mesma rota, mas nada acontecia com ele. Mas quando Pedro deixou que Cristo entrasse no seu barco, quando Pedro parou para ouvir o Mestre, o Senhor deu a rota, o Senhor deu a direção, o Senhor deu o caminho e disse: vai por este caminho. E bênçãos estavam esperando por ele, porque era o caminho e a rota que o Senhor tinha para ele. E eu fico até aqui com esta mensagem, grata ao Senhor pela vida de cada um que está entrando aqui. E eu venho dizer: ouça a voz do Senhor. Eu não sei como o Senhor, Ele fala contigo. Eu não sei se a forma do Senhor falar com você é através de sonhos. Eu não sei se a forma do Senhor falar com você é numa impressão do Espírito. Muitas vezes vem algo à sua mente e você pode estar pensando: mas o que é isso? Eu estou pensando loucura. Mas na verdade o Senhor, Ele fala conosco e muitas vezes usa os nossos pensamentos, que não é a gente pensando, mas é o próprio Deus falando contigo. Usa através de uma boca de uma criança. O Senhor tem várias maneiras de falar, mas a gente tem que estar sensível espiritualmente falando para entender aquilo que o Senhor está mostrando. Mas o que eu venho te dizer hoje muito forte: não aceite você andar do mesmo jeito que você está. Até quantos anos mais você vai permanecer assim? Até quanto tempo mais? O Senhor já não está falando contigo? Obedeça, obedeça. Talvez você olhe e fique pensando: mas o que vão pensar, o que vão falar, o que vão dizer? Não, mas eu não posso. Mas quando você fica no seu pensamento, quando você fica relutando com a sua carne, você não avança. Você vive dia após dia as mesmas coisas, mas o Senhor, Ele quer te despertar para algo novo.
Ouça a voz do Senhor, faça como Pedro. Pedro, quando foi abençoado, ele não foi abençoado somente ele, mas a tua casa, a tua família será abençoado, porque a voz do Senhor, ela vai falar contigo, a voz do Senhor vai te direcionar, mas não para ser bênção somente para você, mas para ser bênção para os demais que estão ao teu redor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E eu fico até aqui com esta mensagem, agradecida ao Senhor, porque eu sinto a presença dele falando comigo, e eu tenho certeza que o Senhor já está falando contigo. Dê ouvidos àquilo que o Senhor está falando contigo. Amém? Fique na paz e até sexta-feira que vem, às 19 horas, se Deus quiser.